A paz do Senhor, igreja. É muito diferente estar aqui à frente, trazendo a mensagem, e não ver a igreja aqui sentada, não poder olhar nos olhos dos irmãos. Estamos com muitas saudades. A paz do Senhor, né? E para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu faço parte do Ministério Jesus Cristo é a Porta, aqui em Jacarepaguá. Como o pastor Joaquim disse, eu estou com a responsabilidade hoje de trazer a mensagem de Deus para a sua vida e também para a minha vida. Estar aqui, poder falar sobre Jesus é um privilégio, me deixa muito feliz. É claro, né? Nós sentimos o peso da responsabilidade, a gente sente o nervoso, mas esse nervoso ele não diminui em nada a alegria que é poder servir ao Senhor, pregar a palavra, falar da verdade. E por causa disso eu agradeço a Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu também sou grata ao pastor Joaquim pela oportunidade, pela confiança. Eu sei que o pastor Joaquim já falou sobre isso nos avisos, mas eu quero aproveitar que eu estou aqui, tenho essa oportunidade de reforçar a respeito de um assunto, que é o compartilhamento das transmissões ao vivo. Irmãos, se tem uma característica muito forte em nós, povo de Deus, essa característica, além da fé, é o amor. E toda vez que você ouvir uma pregação da palavra de Deus, do púlpito desta igreja, do púlpito da sua igreja, a igreja a qual você faz parte, compartilhe essa palavra. Eu digo isso não para tornar as igrejas conhecidas e nem pregadores conhecidos, mas para que a gente torne o nome do Senhor ainda mais conhecido entre as vidas, para que mais e mais vidas possam saber quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida, que é Jesus. Jesus nos mandou ir e pregar o evangelho, anunciar a verdade a toda criatura. Só que nós estamos em casa, nós estamos, nesse período em quarentena, a gente não pode sair, a gente não pode fazer evangelismo, a gente não está podendo, pregar, nem até com a nossa vida, o nosso testemunho. Então, use essa ferramenta poderosa que está nas suas mãos agora, que é o seu telefone, e compartilhe essa mensagem. Tem muitas vidas que precisam ouvir essa palavra, que precisam conhecer ao Senhor, e está nas nossas mãos. A nós cabe anunciar ao Senhor, ao Espírito Santo convencer. E eu creio que o Senhor não falha, Ele não falha. Então vamos fazer a nossa parte e muitas vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Uma outra coisa que eu quero falar antes de começar essa mensagem. Vamos lá. Vamos primeiro abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo João. Vamos lá. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6. Não sei se você está com a sua Bíblia aí, na sua mão, ou no seu celular, em outro aparelho, né? Mas abra aí João 6. Vamos ler do início até o versículo 9. Amém? Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Eu quero te falar que Deus quer falar contigo nessa noite. E algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração foi uma frase muito simples, antes dessa mensagem. Esta mensagem é para você. Muitas vezes, quando nós sentamos para ouvir uma pregação, nós nos deixamos enganar e achamos que aquela mensagem seria muito bom um colega de trabalho ouvir,
ou um vizinho ouvir, ou aquela amiga que a gente sabe que está precisando ouvir, e deixamos passar. Mas o Senhor quer que você entenda nesta noite, e daqui para frente também, porque isso marcou muito a minha vida, quando o Senhor me fez esse alerta. Esta mensagem é para nós. Toda vez que nós ouvimos o Senhor falar, tome para si a mensagem. Claro que outras vidas também precisam saber, mas tome para si aquela mensagem. Deixa Deus falar contigo. Deixa Ele falar contigo. Amém? E agora vamos falar do tema da mensagem. Antes de falar do tema, vamos orar. Pai, muito obrigada por esta noite, muito obrigada por todos que estão aqui assistindo essa transmissão, Senhor. Muito obrigada por cada família, Pai, porque o Senhor movimentou tudo, o Senhor organizou tudo para que este momento acontecesse. Pai, não nos deixa perder nenhum pedaço, Senhor, daquilo que Tu tens para nós esta noite. Fala conosco individualmente, Senhor. Fala, Pai, segundo, Pai, aquilo que Tu sabes que nós precisamos ouvir, Senhor. Manifesta-te a nós, queremos Te conhecer, sacia a nossa fome, Senhor. Nossa fome de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Todos que acessaram, Pai, querem ouvir a Tua voz, Senhor. Querem ouvir o que o Senhor tem para falar. Então, fala conosco, Senhor. Me usa, Senhor. Me capacita, Senhor, a trazer, Senhor, tudo, Pai, que o Senhor quer que o Teu povo saiba, que o Teu povo compreenda, Senhor. Em nome de Jesus, que todo impedimento venha cair por terra. Que os céus se abram sobre nós, Pai. Nós Te pedimos, Pai. Nós dependemos de Ti. Nós Te amamos, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto da multiplicação dos pães e dos peixes, muitos de nós já conhecemos. E ele está presente nos outros evangelhos também. É a primeira multiplicação de pães e peixes. E aqui no Evangelho segundo João, nós vamos ver, né? Nós lemos aqui um pedaço, alguns detalhes que nos outros evangelhos nós não encontramos. Um deles é a figura desse rapaz que apresentou ao discípulo os 5 pães e os 2 peixinhos. E aqui também, nesse evangelho, né, de João, podemos ver o que aconteceu no dia seguinte, no dia depois da multiplicação. O que é interessante também é que essa declaração, Jesus aqui ao final, no dia seguinte, ele faz uma declaração, e essa declaração teve algumas consequências ali naquele momento. Essa declaração fez com que alguns murmurassem, essa declaração fez com que alguns se escandalizassem, e essa declaração fez até com que alguns discípulos deixassem Jesus. Então, fique até o final, preste atenção no que Deus quer falar contigo, para você entender que mensagem foi essa, o que Jesus falou que fez com que isso acontecesse. O tema da mensagem de hoje, que o Senhor tem para nós, é o que tem saciado a sua fome. É uma pergunta. O Senhor quer te perguntar nesta noite, o que tem saciado a tua fome? Mas o que esse texto, então, tem a ver com a minha e com a tua vida? Esse texto, ele fala de uma multidão que teve fome. Todos nós temos fome em algum momento, não é verdade? Isso não tem diferença. O rico, o pobre, os grandes, os pequenos. No quesito fome, nós somos todos iguais, não temos diferença. Mas tem uma coisa que diferencia uma pessoa da outra, que é a maneira como nós saciamos a nossa fome. Você já parou para pensar nisso? Isso é uma verdade. O que a fome é capaz de fazer com a gente? Você já ficou com fome? Em algum momento do dia que você não podia comer e você ficou com fome? Alguns ficam nervosos, né? Outros perdem a paciência ou ficam tristes, ficam incomodados. A fome causa muitas coisas em nós. Mas uma coisa que eu quero trazer que vai ilustrar bem esse início dessa mensagem é sobre um vídeo de um missionário que eu assisti no YouTube há alguns anos atrás. E hoje, quando eu estava aqui terminando de preparar a mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar desse vídeo. O vídeo era assim, irmãos. Tinha um missionário, ele estava no Haiti. Esse vídeo ele postou em 2017. Este homem estava no Haiti e ali ele estava em meio a muitas crianças. E era um lugar muito pobre, um lugar onde eu vi que as crianças ali no vídeo, elas estavam com muita fome.
Por que eu digo isso? Porque chegou de repente, o missionário fazia o vídeo, né, mostrava, e a gente via que ele estava aflito com aquela situação, mostrando as crianças, mas de repente aquele homem começou a chorar. E ele focou a câmera dele em uma sacola que alguém jogava uns pedaços, que eles chamavam de biscoito, em cima de uma bancada. E as crianças avançaram em cima daqueles biscoitos. Só que ele chorava e dizia: gente, isso não é biscoito, isso é barro com sal. E aquelas crianças pegavam aqueles pedacinhos de barro com sal, mordiam e sorriam com uma alegria, como se aquele barro com sal fosse o alimento mais gostoso que tivesse. Olha, esse vídeo é muito impactante. Ele mexeu comigo. E a parte que mais mexeu comigo foi a parte que chegou um homem, que também era amigo, né, daquele missionário, e trouxe um saco cheio de pães. E aí ele chegou e ia em cada criança e falava assim: me dá isso. Aí a criança ficava meio assim desconfiada e ele entregava o pão e pegava aquele pedaço de barro e jogava no chão. E aquelas crianças começavam a receber o pão, o alimento de verdade, eram pães de verdade. Ter fome, irmãos, é normal. A maneira que nós matamos a nossa fome pode dizer se nós teremos vida ou não. Você imagina se aquela igreja não tivesse chegado ali, se não tivessem vidas que dessem alimentos de verdade para eles, o que iria acontecer com aquelas crianças sem alimento? Elas ficariam fracas, elas estariam mais sensíveis a qualquer doença, elas poderiam morrer facilmente, como muitos morrem, né, infelizmente, nesses locais. Mas o que o Senhor quer falar conosco é que isso vale para a nossa vida espiritual. Como temos matado a nossa fome? É sobre isso que o Senhor quer. O que tem saciado a sua fome? O Senhor quer que a gente pense a respeito disso nesta noite. Através dessa experiência vivida por Jesus, os discípulos, aquele menino, aquela multidão na multiplicação, o Senhor quer nos ensinar. E eu pude colocar aqui como 4 sinais de que temos saciado a nossa fome da maneira certa. Então, para começar, tem aqui um primeiro sinal. Para que a gente, no decorrer da mensagem, venha verificando, venha examinando a nós mesmos, se nós temos matado a nossa fome da maneira certa. O primeiro sinal é quando buscamos a presença de Jesus antes de qualquer coisa. E como eu falei para os irmãos, essa passagem ela também foi retratada nos outros evangelhos. Eu quero te pedir para ir em Marcos, capítulo 6. Marcos 6, do versículo 30 ao 33. Marcos 6, do 30 ao 33. Essa passagem fala sobre o que aconteceu naquele dia, antes do sinal de Jesus operar aquele sinal entre aquelas pessoas. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Você reparou aqui nesse trecho que diz assim: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Aquele lugar para o qual eles estavam indo não era um lugar que eles estavam planejando encontrar a multidão. Eles estavam indo para um lugar, por quê? Porque eles não tinham tempo nem para comer. Eram muito numerosos os que iam e vinham. Só que aqui, no versículo 33, diz que muitos, porém, os viram partir. E, reconhecendo-os, correram para lá, a pé. E chegaram antes deles. Em vários momentos da nossa vida, nós estamos exatamente como aquela multidão, observando os passos de Jesus. Só que tem um detalhe, irmãos.
Jesus quer que você se esforce para chegar perto. Nós precisamos nos esforçar para chegar perto dele. Aquela multidão, segundo Marcos, foi a pé correndo e chegou no local antes de Jesus e dos discípulos. Corra para Jesus. A Bíblia fala em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Mateus, diz também, quando Jesus nos incentiva a orar, ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Muitas das vezes, se vem sobre nós, talvez um medo, ou até uma acomodação. Mas o Senhor não quer isso para a nossa vida, Ele quer que a gente se esforce, não se acomode. Aquela multidão queria encontrar Jesus, muitos estavam enfermos e precisavam de cura. Eles não pensaram assim, amanhã Jesus deve passar aqui outra vez, eu não preciso ir tão longe assim a pé. Eles não pensaram isso. Aqui na minha Bíblia tem um comentário muito interessante a respeito dessa passagem de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Tem uma frase muito linda que diz assim, Deus se revela a nós somente quando estamos prontos a lhe entregar tudo o que somos e temos. O reino de Deus, irmãos, é como um tesouro escondido. Foi Jesus quem disse isso. Como se encontra um tesouro? Com esforço. O reino dos céus é tomado por esforços, que se esforçam, se apoderam dele, disse Jesus. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12. É difícil manter uma rotina de busca a Deus? Eu confesso que sim, irmãos. E vocês devem saber que todos nós temos uma rotina, temos coisas a fazer, né? Temos problemas a enfrentar, às vezes, em muita parte do nosso tempo, mas o que o Senhor nos diz é priorize a mim. E sabe o que vai acontecer se nós fizermos isso? Nós vamos encontrá-lo. Só o Senhor pode matar a sua fome da maneira certa. Não adianta buscar em outro lugar. Ele pode matar a nossa fome. Mas você pode estar se perguntando, peraí, como assim matar a fome da maneira certa? Tem uma maneira errada de matar a fome? Tem sim. Nós vamos ver aqui o segundo passo, o segundo sinal de que nós estamos matando a nossa fome da maneira certa. O primeiro foi buscar a presença do Senhor, nos esforçar para isso. E o segundo é ficando com Jesus até o fim. Se nós lermos essa passagem nos outros evangelhos, nós vamos ver que antes daquela multiplicação acontecer, Jesus se compadeceu daquela multidão, por eles terem ido ao encontro dele. O Senhor os ensinou e curou os enfermos. Eu não posso afirmar se tiveram pessoas que foram embora logo após serem curadas e receberem o ensino naquele dia. Realmente eu não posso informar, a palavra não fala sobre isso, mas tem grande chance disso ter acontecido, porque esse trecho aqui fala, né? João fala que o local era deserto, o tempo, né, já estava passando, eles poderiam ficar com fome, talvez não tivesse mais como comprar nada no caminho para comer. Talvez isso tivesse acontecido. Mas uma coisa que eu posso afirmar, irmãos, é que nos dias que a gente vive hoje, muitos vão embora depois do ensino, depois da cura, depois do milagre. Muitos pegam a bênção do Senhor e vão embora achando que aquele era o limite. Até aqui tá bom, o Senhor já fez isso, tá bom. Só que o Senhor quer te convidar a ficar até o fim. Você não pode largar assim no meio do caminho. Fique até o fim, confie nele até o fim. Não coloque limite no poder de Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Está escrito isso em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Quem viu, quem leu, né, quem conheceu o que Jesus fez lá nas bodas de Caná da Galileia, sabe que com Jesus tem que ficar até o fim. Não seremos lembrados pelos nossos inícios, mas pela maneira como terminamos o que começamos. Nós precisamos urgente parar de dar valor maior aos inícios do que ao fim. Esse comportamento, ele nos faz esmorecer no caminho e abandonar para dar início a outro
projeto, a outro momento. Mas o Senhor quer que a gente decida perseverar. Essa é a frase, decida perseverar. Mas lembre de uma coisa, eu pesquisei, né, a palavra perseverar, e tem uma palavra que é considerada sinônimo de perseverar, né, uma expressão que significa ser constante. Perseverar significa ser constante. Não adianta ficar na presença de Deus e ficar de qualquer jeito. O Senhor quer que a gente fique continuando a confiar, perseverando. Foi assim que Jesus falou com a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3. Ele falou que eles eram nem quentes, nem frios. Eles eram mornos. Se tem uma coisa que deixa Deus insatisfeito, é quando a gente fica morno. Seja sincero de coração, assuma o seu estado diante do Senhor. Os mornos não se contentam em não ser quentes. Eles se contentam em não ser quentes, mas não assumem que estão esfriando. Esse é o comportamento de quem é morno diante do Senhor, que fica, mas fica de qualquer jeito. Reconheça, vamos dizer assim, a sua temperatura nesta noite diante de Deus. Fale com Deus mesmo, diga para Ele, Pai, eu estou frio, eu reconheço que eu estou frio, me aquece, Senhor, me aquece. Ou então você pode dizer para Ele assim, Pai, eu estou morno, mas eu não quero mais ficar morno. Me aquece, eu quero que o Senhor me aqueça. Ou então você pode dizer assim, não, mas eu estou aquecido. Eu estou na presença do Senhor. Então eu te digo, peça ao Senhor para te manter aquecido, para que Ele não te deixe esfriar. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos ver aqui o terceiro sinal de que estamos matando a fome da maneira certa. A terceira forma, a terceira maneira é fazer o que fez aquele rapaz. Aqui em João 6, versículo 9. João 6, versículo 9, fala sobre esse terceiro ponto, apresentando o que você tem a Jesus. Uma maneira de você saber de que está matando a sua fome da maneira certa é, você tem apresentado tudo que você tem a Jesus? Justamente por aquele menino ter ido buscar a presença de Jesus e por ter ficado ali até o fim, é que ele pôde estar ali no momento que Jesus falou para os discípulos alimentarem a multidão. E também Jesus fez uma pergunta. A gente vai ver aqui, eu vou falar a passagem. Jesus falou para os discípulos, né, perguntou o que eles tinham e falou, ide ver. Aquele menino estava perto. Aquele menino não escondeu o que ele tinha. Pelo contrário, ele apresentou tudo o que tinha. Que lição aprendemos com a atitude daquele menino? Pense comigo. Se ele tivesse dado os seus 5 pães e os 2 peixes para algum grupo ali daquela multidão, ou se talvez ele tivesse tentado dividir o que ele tinha, nem ele e nem ninguém ficaria com uma quantidade suficiente. Você já parou para pensar nisso? Se aquele menino quisesse, de repente, chamar atenção ou ser politicamente correto, ele poderia pegar aqueles pães e não apresentar para o Senhor. Ele poderia pegar e simplesmente dividir ou comer, né? Garantir a parte dele, mas não foi isso que aquele menino pensou. Muitas vezes, não somos plenamente saciados em muitas áreas das nossas vidas, exatamente por isso. Porque nós não fazemos como aquele menino fez. O menino, irmãos, ele entregou tudo nas mãos de Jesus. É claro, passou pelo discípulo, mas foi parar nas mãos de Jesus. Quando aquele menino deixou saber que ele tinha aquela quantidade ali com ele, foi para que Jesus soubesse daquilo.
Ele não tentou agradar nem a ele mesmo e nem a multidão presente, porque se ele tivesse feito isso, ele teria se frustrado. Nos frustramos muito quando nós tentamos suprir as nossas necessidades sem envolver a Deus. Não é verdade? Quem já fez isso, né? Não, deixa eu dar o meu jeito, deixa eu fazer desse jeito que vai ser melhor. Mas o Senhor não quer que nós façamos isso. Olha, quantas vezes nós já tentamos resolver os nossos problemas criando expectativas em homens. E sabe o que acontece no final? Nos decepcionamos. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitas histórias assim. Eu entreguei o melhor da minha vida para o fulano, para aquela pessoa. Eu entreguei o melhor naquele emprego. Né? Quantos em trabalhos que nós já fomos, né? Já fizemos parte de equipes, nós vemos pessoas reclamando. Entreguei tudo que eu tinha e no final, olha o que aconteceu. Não entregue o seu melhor aos homens. Entregue a Jesus. Nunca você vai ser decepcionado se você fizer isso, se você entregar para Jesus o teu melhor. Você sabia disso? Nunca você será decepcionado. Com homens, muitas vezes nós podemos nos decepcionar, porque nós somos falhos. Mas o Senhor é perfeito. Ele nunca vai te decepcionar. Nas mãos dos homens seriam apenas 5 pães e 2 peixes. Nas mãos de Jesus ficou tudo muito melhor do que eles podiam imaginar. Eu quero que você abra em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. Diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. A Deus Pai, perdão. Se nós queremos agradar a Deus, sabemos que não é suficiente só, por exemplo, ser generoso com o próximo. Se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos fazer tudo, inclusive doar, por exemplo, né? Já que eu citei o exemplo de sermos generosos, em nome de Jesus, dando graças a Deus. Não é suficiente, por exemplo, para agradar a Deus somente o ler a Bíblia, mas nós precisamos ler a Bíblia em nome de Jesus, dando graças a Deus. Você já parou para pensar que tem coisas que são certas de fazer, são corretas de fazer, mas precisam ter a motivação certa para Deus? O Senhor, Ele conhece o coração, o homem não conhece, o homem vê a aparência. Eu e você só somos capazes de ver a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Então, quando nós sabemos dessa verdade, nós passamos a nos preocupar muito mais com o que está aqui dentro, né? Com as nossas intenções quando nós estamos fazendo algo para Ele. Se nós fizermos isso por amor, nós não vamos errar o alvo. Precisamos fazer a coisa certa com a motivação certa. Então, como saber se eu estou saciando a minha fome da maneira certa? 4º ponto. Este é o 4º e último ponto. Busque o que é eterno. Se você quer saber, então, hoje, se você está saciando a sua fome da maneira certa, avalie, então, a si mesmo, examine-se agora. Eu tenho buscado o que é eterno? Eu tenho buscado o que é eterno? No dia seguinte daquela multiplicação, quando aquela multidão voltou à presença de Jesus, porque eles voltaram, eles foram procurar novamente a Jesus, Jesus foi muito claro e objetivo com eles. E eu quero que vocês vejam comigo agora, João, de novo, lá onde a gente estava. João, capítulo 6, versículo 26. João 6, 26. Eles foram novamente atrás de Jesus, encontraram com Jesus novamente, e ali eles fizeram uma pergunta até: mestre, quando chegaste aqui? E o versículo 26... Jesus responde assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Nós não somos capazes, nem se nós quisermos muito e nos esforçarmos muito, de esconder alguma coisa dEle. Nós não somos capazes disso. Ele conhece tudo. Ele te conhece assim muito melhor do que você mesmo se conhece. Ele te conhece. Então, não adianta se esforçar para esconder algo dele. Nós precisamos entender que o Senhor não está esperando de você uma perfeição, que você, não, esse aqui não peca nunca. O Senhor mesmo, a palavra diz que nós somos pecadores. Aquele que disser que não tem pecado, ele está mentindo. Isso não é verdade. O Senhor não está esperando que você tenha esse comportamento assim. Claro, Ele quer que a gente cresça, né, na presença dEle. Mas sabe o que o Senhor quer de nós? Arrependimento. É isso que o Senhor espera de nós, coração contrito, quebrantado na presença dEle. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele espera que a gente tenha um coração. Eu nunca usei essa palavra, mas eu vi que ela é correta. Então eu vou dizer para vocês. Ele espera que a gente tenha um coração corrigível. Um coração corrigível, que pode ser corrigido, porque aquela multidão, aquelas pessoas foram novamente procurar por Jesus, e Jesus foi direto com elas, falou, olha, vocês não vieram aqui porque vocês me querem, vocês vieram aqui porque vocês comeram os pães e vocês se fartaram. A palavra, irmãos, ela sempre nos confronta. Então, o que nos resta é corrigirmos a rota e seguir em frente. O Senhor não quer que você pare. O Senhor quer que você corrija a rota. Siga em frente, não pare. Tem uma frase que eu li na internet e eu achei muito interessante. Nós não aprendemos com o erro, nós aprendemos com a correção do erro. E aqui Jesus estava expondo isso a eles para que eles pudessem ficar atentos ao que o Senhor iria falar logo mais. Aqueles que buscaram Jesus para receber coisas terrenas, receberam as coisas terrenas. Vocês vão observar o que aconteceu. Aconteceu ali algo tremendo, maravilhoso. Daqueles 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens comeram, mais mulheres e crianças. Então, os que foram buscar as coisas terrenas, receberam as coisas terrenas, porque Deus é bondoso. O nosso Deus é maravilhoso. Eles foram atrás do pão e do peixe. Eles receberam pão e peixe. Desculpa, eles não foram atrás do pão e do peixe, né, irmãos? Eles foram ali atrás do Senhor para conquistar outras coisas. Mas o Senhor falou que dessa segunda vez, eles estavam procurando porque eles comeram e se fartaram. Mas agora eu quero ler com vocês João 6,35. Essa foi a declaração que eu falei lá no começo, que teve bastante consequência depois disso que o Senhor falou. João 6,35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos continuar aqui. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, eles não se atentaram que a intenção de Jesus naquela multiplicação era despertar a fome deles por Jesus. Jesus é o pão da vida. Ele declarou isso. Ele é o pão da vida. Muitos de nós erramos porque damos muito valor, maior valor às coisas terrenas, às coisas que são temporárias. Temporárias porque nós sabemos que tudo vai passar. Mas Jesus quer que a gente dê valor, maior valor, ao que é eterno.
Deus quer te abençoar, sim, com toda sorte de bênçãos, tenha certeza disso, mas você precisa lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E já que a gente está falando em vida eterna, eu quero aqui ler com vocês o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21. Esse livro aqui, ó, no final da Bíblia, é o último. Apocalipse 21. Deixa eu ir lá. Chegou aí em Apocalipse 21. Aqui João diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos até aí mesmo, até o versículo 7. Se hoje Jesus, após ouvir essa mensagem, se hoje, após ouvir essa mensagem, você perceber que você estava tentando matar essa fome, a sua fome de uma maneira errada, depois de analisar esses pontos, volte-se para Jesus. Nós falamos sobre os pontos, né, para que nós possamos nos avaliar hoje. O primeiro, busque a sua presença. O segundo, fique até o fim. O terceiro, apresente tudo o que você tem a Jesus. E o quarto, valorize o que é eterno. Essa é a maneira de nunca mais termos fome. Se alimente do pão da vida. Este é o convite que o Senhor tem. Lembra daquelas crianças que eu falei no início do Haiti, do vídeo que eu contei? Então, largue aquele biscoito de barro com sal. Jesus tem pão para você. A partir de agora, eu creio que você vai ter uma certeza que talvez um vazio que você sinta no teu coração, algo que não te deixa confortável, uma sensação de que nada é suficiente. Sabe por que isso acontece? Porque você precisa se alimentar dele. Chega de culpa, chega de medo. Não tente saciar sua fome de outro jeito. A receita deste pão é única, irmãos. Ela veio do céu. Jesus é o pão vivo. Ele desceu do céu. Olha, o diabo pode até tentar imitar a aparência deste pão. Isso nós sabemos, porque ele mente. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Mas nada do que ele te apresentar vai saciar a tua fome, porque a sua fome é de Jesus. Você chegou nessa transmissão hoje, talvez você não saiba por que você está nessa transmissão, não sei se você nunca ouviu a palavra de Deus, ou se você já ouviu e você se afastou da presença do Senhor, mas eu quero te dizer que foi o Senhor quem te trouxe aqui. Foi o Senhor que te trouxe para essa transmissão, porque Ele quer falar contigo. Ele quer que você lembre quem Ele é para você. Pense agora nesse momento, lembre quem é Jesus para você. Em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você quer, então, hoje largar o biscoito de barro com sal, se você reconhece que Jesus é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o pão vivo que desceu do céu, se você deseja entregar a sua vida para Jesus,
eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração agora e fazer esta oração. Se você, de verdade, com sinceridade no seu coração, você decidiu, você falou, olha, eu não quero mais tentar matar a minha fome de outro jeito, eu quero Jesus. Então diga assim, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, pois eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Transforma minha vida e o meu coração. Hoje eu sou teu filho e tu és o meu Pai. Depois dessa oração, você agora é conhecido como filho de Deus. Mas agora eu quero fazer tem outro apelo, né? É para você que já conheceu, você sabe que Jesus é o pão da vida. Aliás, você sabe disso há muito tempo. Mas por motivos que nós não sabemos quais, talvez nem você lembre qual, você se afastou da presença dele. Mas hoje você tomou uma decisão e você deseja voltar para os braços de Jesus. Se você tomou essa decisão agora, eu quero que você faça essa oração e volte à presença do Senhor. Então faça essa oração então junto comigo, coloque a mão no teu coração e fala com teu Deus, fala com o Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa pelo tempo que eu andei longe, que eu andei afastado da tua presença. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Eu quero renovar a minha aliança contigo. Me dá forças para permanecer ao teu lado. Eu reconheço que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Bom, agora, se você já é um discípulo, se você percebeu, mesmo sendo um discípulo, caminhando ao lado do Senhor, mas você percebeu que, olha, eu reparei aqui nesses pontos da palavra e eu não me encaixo, eu não estava fazendo isso. Então, o Senhor te convida também a que você ore, que você fale com Ele nesta hora. Feche teus olhos aí na sua casa. Olha, examina a si mesmo. O Senhor nos convida a nos examinarmos. Examina a si mesmo agora. E fala para Ele, pede perdão a Ele. Ele quer um coração contrito, quebrantado. Ele não despreza. Ele não despreza. Ele não está esperando que você não tenha erro nenhum. Ele não está esperando olhar para você e ver isso. Ele está esperando que você se arrependa. Somente isso, se arrependa. Se quebrante nesta hora diante dele. Diga a ele, Pai, eu não quero mais ser morno. Chega. Eu não quero ser frio. Eu quero a tua presença. Eu quero te encontrar. Fala com teu Deus nesta hora. Ele está te ouvindo. Nós não sabemos como vai ser o dia amanhã. Nós não sabemos, na verdade, um minuto à frente o que pode acontecer. O Senhor está te dando essa oportunidade. Não abre mão dela. Não abra mão dela. Lembra que o Senhor falou conosco no início. Essa mensagem é para você. Amém? Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.